A gente tava na expectativa aqui. A Vanessa falou com você aí, mas hoje eu falei, pô, não vou convidar o Sérgio hoje para a live. Mas aí você já se apresentou aqui. Sérgio, me tira uma dúvida. É isso mesmo? A gente vai ter um Ministério de Serviço Público? Alô? Oi, Luiz. Primeiro, boa noite para você. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Fala, estamos ouvindo. Escuta? Boa noite para você, para todas, para todos que estão acompanhando. É verdade, eu até estava pretendendo acessar antes um pouco, mas nós estamos aqui na organização das atividades da posse e estamos organizando aqui um espaço para os servidores públicos que estarão vindo entre o dia 31 e dia 1º, lá no pavilhão do parque da cidade doutora Sara Kubitschek. E nós estamos organizando um espaço para que as pessoas que vão vir de ônibus, que não tem aqui em Brasília, não tem mais hotel, não tem nada aí, ficarem lá, se acomodarem, carregar seu celular, dar uma descansada, então, para que as pessoas sejam bem recepcionadas aqui em Brasília. Como o período aqui está muito chuvoso, a gente está organizando uma tenda lá que suporta em torno, apesar do pavilhão suportar 35 mil pessoas, mas como vai ter muita gente, nossa tenda suporta ali em torno de 1.000 e poucas pessoas, para que as pessoas que vêm não fiquem desamparadas. Mas vamos ao que interessa, na questão do que eu estava acompanhando o debate, é que o foco é esse, os servidores e servidoras, tanto do Ministério da Defesa, dos órgãos militares, como o conjunto do funcionalismo, eles estão ansiosos para saber como é que vai ser a nossa situação, já que todos os entes federativos, né, tiveram recomposição salarial, se não de forma adequada, mas tiveram ali, pelo menos, alguma recomposição. Só o Executivo ficou sem esse detalhe, porque, para além do que consta no orçamento, o Executivo tem que enviar um projeto de lei para o Congresso. E o governo atual não mandou. Então, nós já estamos em tratativas com a equipe de transição e, evidentemente, nós estaremos já no dia 2 entregando, mas é isso mesmo, Luiz, quem vai tratar dessa nossa parte foi criado o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que estavam todos incluídos no Ministério da Economia. Ele foi dividido em 4 ministérios. Vai ser transformado o Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria e Comércio Exterior, Ministério do Planejamento e o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Esse que vai tratar das demandas do funcionalismo, esse Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, que a ministra vai ser a Esther Dwerck, tá? E nós já preparamos um ofício, tivemos uma reunião agora, recente, do FUNASEF, e outra reunião também da Frente Parlamentar, e na segunda-feira, dia 2, pós a posse, que será dia 1º, nós já estaremos entregando às 8 horas da manhã, um ofício à futura ministra, reivindicando a imediata instalação da mesa de negociação, porque a equipe de transição, através do deputado federal Rogério Corrêa, já informou que esse ministério vai tratar dessa questão de gestão, inovação e serviços públicos. E será de responsabilidade desse ministério retomar as negociações. Como nós temos urgência, as informações às vezes são desencontradas, uns dizem que vai ser igual ao que foi para os outros poderes, outros dizem que vai ser só 6%. Isso está incerto. O fato é que o ano que vem nós vamos ter alguma correção. E nós queremos, de fato, discutir a cesta de benefícios do funcionalismo, que está super defasada. A última recomposição que tivemos foi ainda no governo Dilma, e a recomposição salarial. O que consta no orçamento aprovado agora há pouco, na semana passada, ele só se reporta a recomposição para 2023. E aí eu acompanhei aqui uma fala importantíssima sua, que um dos temas que nós estamos prestes a tratar com o futuro ministério, a futura ministra, é que o próprio relator e a própria equipe de transição
tanto a equipe de transição do grupo de trabalho e o grupo que trata da questão da gestão, informaram para a gente que na mesa de negociação seria possível discutir alguma forma de reposição através dessa sobra que foi aí da PEC, da transição, que tiveram 145 bilhões, que é possível discutir, já que, inclusive, o Aloysio Mercadante, que é um dos coordenadores da frente, disse que nós estamos há 7 anos, precisamos ter uma recomposição, principalmente diferenciada dos demais poderes, que estão alguns passos adiante de nós, do Executivo. Os outros poderes estão com sua remuneração um pouco melhor do que a nossa. Benefícios também, né, Sérgio? Benefícios também, nem auxílio alimentação. Então, perfeito. Tem vantagem. Plano de saúde, pouquíssimos servidores estão tendo condições de pagar o plano de saúde pelo valor que está. Ou opta pagar o plano de saúde ou cumprir com suas obrigações, seus deveres do dia a dia de suas tarefas. Então, o que é que nós queremos imediatamente começar a discutir? Já se comprometeram conosco o seguinte, Luiz, que esse projeto de lei só será encaminhado quando tiver as conversas com as entidades do funcionalismo. Isso é importante, porque a gente vai levar para a mesa, para além da radiografia que nós já entregamos à equipe de transição, eles estão assustados com o que vão assumir a partir do dia 1º, o desmonte total, não só da remuneração do funcionalismo, mas da administração pública. Nós vamos fazer uma radiografia mais sintonizada para a gente ver se a gente consegue melhorar o impacto do que possa ser remanejado da receita do orçamento, principalmente alguma coisa desses 145 bilhões, para que a gente possa fazer uma recomposição mais pungente. Aí, hoje, eu estou aqui com os dados que o DIES nos levantou, só no governo Bolsonaro foi aí cerca de 27%. Já com a inflação atualizada agora do considerando os 4 anos do governo Bolsonaro. Considerando os 4 anos. Então, se for o que eles estão dizendo aí, em 3 anos, o que não consta no orçamento, o orçamento está somente garantido, a lei orçamentária anual que foi aprovada, ela se retrata somente ao ano de 2023. Isso. Mas se for dar o mesmo tratamento para a gente nos próximos 3 anos, somente de 19,25%, não recompõe os 26 só do governo Bolsonaro, se levar em consideração aí o período do Temer, de 2016 até 2018, isso nós chegamos a 32%. E se levar em consideração esse período de 2023 até 2025, esse step aí vai passar de 40%. Então, 19% passa a ser praticamente menos da metade do que necessário seria para recompor as percas. Nós não estamos falando em reajuste. Reajuste é quando você tem ganho real. As percas do funcionalismo. Então, o que é que nós queremos? Ver se consegue ter remanejamento de receitas para dar uma melhorada e dar uma aliviada na cesta de benefícios. Aí leva em consideração tudo. Alimentação, plano de saúde, creche, todo o conjunto dos benefícios que estão defasados. A gente está assim, muito otimista, porque o governo que vai assumir já tem consciência disso. Nós tivemos 6 reuniões. Só fazer uma observação. Só o fato de você criar um ministério específico para tratar da gestão da administração pública, que é essa questão de serviços públicos, gestão e inovação em serviços públicos, já é uma notícia para mim, para lá de muito boa, porque a gente vai ter um ministério específico para tratar da nossa demanda. Importantíssimo, sabe por quê? Quando era planejamento, orçamento e gestão, misturava uma série de temas. Na verdade, era o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, distribuído em várias secretarias. Exatamente. E isso, às vezes, a gente tem dificuldade, mesmo tendo diálogo naquele período de 2003 até 2015, você acompanhou bastante, tinha dificuldade, porque eram muitos temas. E esse ministério é específico para a questão do serviço público. Deixa eu só fazer uma sinalização, porque alguém sinalizou aqui se era melhor ou não. Eu vou voltar aqui na época do governo Lula. Na época do governo Lula, a Secretaria de Gestão, Secretaria de Recursos Humanos, que na época era do Vanier Paiva,
ele negociava direto com a gente e a negociação dele ia direto para a Casa Civil. No governo Dilma, ela interrompeu a secretaria, acabou com a Secretaria de Recursos Humanos e transformou ela em Gestão e Relações de Trabalho. Aí a gente discutia, lembra, Sérgio? Discutimos na relação de trabalho e tinha que saber a opinião da gestão. E aí, relações de trabalho e gestão batiam de frente para depois ir para a Casa Civil. A gente não discutia com a Secretaria de Gestão. Né? Exatamente. É então, agora não, agora você tem um ministério específico. Aí você está discutindo. Assim, como eu vou discutir pesca com o Ministério da Pesca. Já pensou? Eu vou discutir pesca com o Ministério. Aí não tinha ministério para discutir, era secretaria. Agora não, agora é ministério mesmo. Estou muito satisfeito. Eu vou te falar que eu não sabia dessa informação. Você conhece essa Esther? Ela é uma técnica ou ela é uma política? Não, é uma técnica que não vive no mundo político e por isso que ela foi indicada para assumir essa nova missão. Então, Luiz, assim, eu já entrei no tema, sim, e apresentar outra informação importantíssima, que é o seguinte: nós já estamos agendando uma reunião com o secretário executivo que vai assumir do Ministério do Trabalho e Emprego. Vai ser o Wagner Freitas. É o Wagner da CUT. O Wagner Freitas, ex-presidente da CUT e atual vice-presidente. Para que a gente trate de uma demanda aí que há décadas a gente tenta fechar e não consegue, que é a regulamentação da Convenção 151 da OIT. Porque fazendo isso, falta pouco para a gente conseguir isso. E o governo Lula disse na transição que é um dos pontos que ele quer tratar com a gente. Deixa eu só esclarecer para quem não tem esse entendimento. A regulamentação 151 da OIT trata sobre servidores públicos, serviços públicos. Tá? Trata sobre financiamento, direito de greve, tudo isso negociação coletiva, direitos sindicais, exatamente. E ela é importantíssima porque o Brasil reconhece a regulamentação 51, mas nunca aplicou. O que o Sérgio Ronaldo está dizendo aqui é que isso vai ser porque o Wagner Freitas ele sempre teve uma fala nesse sentido da regulamentação. A gente chegou perto dela, mas não conseguiu avançar. Foi no momento em que ele foi, inclusive, presidente da CUT. Muito bom isso. Perfeito. Bom. E quem vai tratar dessa demanda, já foi nos informado também aí no período das conversas com a equipe de transição, será o Ministério do Trabalho. E a condução disso vai ser o secretário executivo que vai tocar essa demanda. E legal. Já sabemos que vai ser o Wagner, uma informação importante. E uma terceira informação que também é fundamental para esse tema é que um dos requisitos também que estaremos a voltar a ter são as mesas setoriais. Isso interessa muito a quem está nos assistindo aqui agora. Exatamente. A questão... Aí, qual é o nosso desafio aí a partir já da semana que vem? Nós vamos voltar a organizar os nossos setores, Luiz. Nós temos, você sabe, 13 departamentos. Os departamentos organizados por setores. Saúde, defesa, né, órgãos militares, educação, meio ambiente, CIT. E aí nós vamos começar a reorganizar a nossa pauta, porque a partir do momento que a gente resolva essa questão emergencial dos salários, aí nós vamos passar a ter o debate específico dos setores. Por exemplo, essa demanda histórica, que já passou de uma... Deixa eu ver se eu não erro aqui. Já está chegando uma década, a questão da tecnologia militar, a inclusão do pessoal do PGPE. Vamos voltar a discutir isso. Agora vai ser a hora da gente voltar a discutir isso. E outras demandas específicas. Nas mesas setoriais vão ser o ponto específico para a gente discutir. Também é um compromisso de instalar imediatamente. Então, a gente vai ter que começar a se organizar já a partir de janeiro, atualizar nossas pautas, as pautas setoriais, realizar nossos encontros nacionais, orientar nossos sindicatos a fazer o debate, fazer um extrato do que precisa ser atualizado, fazer os encontros nacionais e protocolar as pautas e ir para o debate. Eu acho que agora
nós vamos, pelo menos, superar essa demanda que foi suprimida desde 2016, que aconteceu aquele golpe. Nós não podemos dizer que foi golpe, sim. Inclusive, o Senado agora, o Congresso Nacional, aprovará as contas da Dilma, dos anos dela todinho, constatando que foi um golpe. E depois do golpe, a gente sempre dizia que aquilo não era contra a Dilma, era contra a classe trabalhadora. E olha o tanto de prejuízo que nós tivemos de lá para cá. Eu acho que agora a gente vai colocar os pés no chão e começar a gastar o solado do sapato em cima dessas pautas que são urgentes e emergentes, né, para que a gente possa resgatar todo esse espaço perdido no decorrer aí de 2016 até agora, Luiz. Vocês, então, já vão ter uma... Porque esse ministério ainda vai ser criado, né? O Ministério da Gestão e Inovação. No dia 1º, o Lula vai assinar uma medida provisória. Ah, tá. Ele pode fazer isso por medida provisória, né? Isso, porque senão não tem jeito, tem que ser de imediato, porque os atos têm que começar... Depois aprova, show. Depois aprova, tem 120 dias para aprovar. Hoje tem em torno de 23 ministérios, vão passar a ter 37. Então, o Lula assinou lá o ato da posse, já assina a medida provisória, já publica no Diário Oficial, já passa a valer todas assim, as posses dos ministros e ministras e a criação desses ministérios que vai já começar a funcionar a partir da assinatura da medida provisória, tá, Luiz? Deixa eu só colocar para todo mundo entender aqui, porque muita gente faz críticas com relação a essas discussões e acha que é ruim. Ah, você vai criar ministério, vai gastar mais dinheiro. Não, gente, é só lembrar para vocês o seguinte. No passado, o Bolsonaro, quando entrou, ele pegou 4 ministérios e jogou dentro de um só ministério. Tá? Ele pegou Fazenda, Planejamento, Previdência, se eu não me engano, e Trabalho. Indústria e Comércio, jogou tudo em um só. Jogou tudo dentro da economia. Então, foi mais de 4. Entendeu? Foi mais de 4, exatamente. Ele pegou mais de 4 ministérios e jogou tudo dentro de um ministério só. Isso aí não ajudou a administração pública. O tal chamado Posto Ipiranga passou a vender combustível adulterado, porque não funcionou. Isso, sinceramente, então, o resultado está aí. O país, no momento que eles assumiram, Luiz, o país era a 6ª maior economia do mundo, hoje é a 13ª. E acho que os atos que vão ser tomados a partir do dia 1º vai fazer com que não chegue à 14ª, à 15ª. Comece a fazer o caminho de volta. Ser um país que seja respeitado internacionalmente, um país que volte a crescer com desenvolvimento, com emprego e tirando o povo da fila da fome. Acho que é esse o grande desafio que o futuro governo Lula vai assumir. Eu sempre digo, né, Sérgio? Você falou sobre a emenda constitucional 95. Eu sempre digo aqui, né, para as meninas que estão aqui, dinheiro o país tem. O problema do país não é falta de arrecadação, não é falta de grana. O governo só é impossibilitado de movimentar a grana em favor da sociedade. Sérgio, deixa eu fazer deixa eu só antes de você fazer, deixa eu fazer um recorte nessa situação, porque tem 2 coisas importantes que foi a nossa resistência, e os servidores têm que reconhecer isso. Foi a nossa resistência, Luiz, que nós sepultamos a maldita PEC 32, a tal chamada reforma administrativa. Sérgio, foi nossa luta. Eu sempre falo isso aqui. A luta contra a PEC 32 começou no final da pandemia. E a gente teve algumas participações pequenas. Mas, assim, isso é até que falar, porque eu sempre falo isso aqui, parabenizar você, que é nosso líder, de não ter se eximido dessa luta. Sérgio Ronaldo estava lá de segunda a sexta no aeroporto, todas as manhãs, recepcionando quem chegava e quem saía do aeroporto parlamentar contra a emenda constitucional 32. A PEC, na verdade, não a emenda, ela se transformou em emenda. Embora a gente tivesse uma luta vitoriosa contra a PEC 32, o seu Paulo Guedes ele foi por debaixo dos panos, como a Maria de Fátima, que é a nossa diretora, sempre disse, por debaixo do pano, através de decreto, ele foi fazendo uma emenda, uma reforma administrativa suja. Tá? Como bem disse aí o Bruno Dantas, surda e muda. Mas ela não foi só surda e muda, ela foi surda, muda e suja.
porque ela prejudicou muito os servidores públicos. As pessoas Mas, assim, não têm essa noção. a saber, viu, Luiz? Muitos desses atos monocráticos que o Guedes e o Bolsonaro tiveram, através de decretos, portarias, instruções normativas, estão no rol do revogaço que o Lula disse que vai fazer. E nós queremos marcar um dia que o Lula vai assinar esse revogaço, para a gente colocar ali na Praça dos Três Poderes um túnel e tocar fogo em tudo isso, cara, para simbolicamente sepultar isso. E outra coisa importante que é fundamental, você também falou aí na emenda constitucional 95. Olha que coisa maravilhosa o que aconteceu agora com essa PEC da transição, que foi transformada na emenda constitucional 126. Tem um artigo, se não me falha a memória, o artigo 6º, diz lá que o futuro governo tem até agosto do ano que vem para encaminhar um projeto de lei complementar ao Congresso Nacional, criando um novo marco regulatório fiscal, que vai sepultar a emenda constitucional 95 e passar a valer esse. E o Lula vinha dizendo que não tem sentido, o Brasil é o único país do mundo que tem uma emenda na Constituição com esse caráter de teto do gasto. E, com isso, está sepultada a emenda constitucional 95, que só serve, até esse momento, para limitar ajuste de salário de servidores, políticas públicas, serviços públicos, mas é, assim, pungente para todo tipo de coisa. Só o Bolsonaro furou o teto do gasto por quase 5 vezes e quase R$ 1 trilhão. Então, não tem sentido. Então, de uma cartada só, nós sepultamos a emenda constitucional 95, que inibe recomposição salarial, que inibe políticas públicas, que inibe a questão da reconstrução do serviço público, e bem como também o desmonte do serviço público através da emenda constitucional que eles queriam, a PEC 32, que chamavam de reforma administrativa, que, na verdade, era 360 graus a destruição dos serviços públicos. Então, as coisas estão começando a pegar o rumo adequado que o Rio deve seguir, entende, Luiz? Muito bom. Sérgio, deixa eu te falar uma coisa. A gente já fez essa conversa aqui, houve uma pergunta nesse sentido, foi até a doutora Thalita que respondeu aqui. Ela deu um posicionamento dela sobre o Supremo Tribunal Federal. E com relação à emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, é falado alguma coisa de revogar, de mudar? Porque ela também foi outro ato covarde que aconteceu, nesse caso, com a sociedade de um modo geral, não só servidor. Há alguma fala nesse sentido? Olha, o que a equipe de transição naquele relatório abordou sobre a questão da Previdência, que é necessário ajustar a questão das pensões e das aposentadorias, que isso é um crime que eles fizeram. Sim. Então, eu acredito que vão ter ajustes para retirar do rol da situação, Luiz, várias situações que estão colocadas nessa situação da emenda constitucional 103. A emenda constitucional 103 ela é cheia de pegadinha. Ela não Nossa, é clara. Não é nem pegadinha, são maldades. Não é assertiva. Ela é horrorosa. Ela é horrorosa. Exato. Essa é a expressão correta, doutora Thalita. Horrorosa. Um crime de lesa pátria com os trabalhadores e trabalhadoras do país que eles fizeram. E é preciso corrigir essas maldades que foram feitas a toque de caixa aí por esse atual governo. Então, será feito muita coisa, principalmente, exatamente. Principalmente contra os pensionistas, é isso mesmo. Mas Luiz, eu entrei na live, assim... Não, Sérgio, olha só, antes de você... Cheguei dando uma voadora e assumi o debate, até peço desculpa a doutora Thalita, a Vanessa. Sérgio, você tá foi sensacional, foi sensacional. Você está na frente de batalha aí, pô. É bom que a Vanessa conhece você. Conhece, Vanessa? Você falou com ela por telefone. Estou tentando convencer ela, Sérgio, a ir para Brasília, porque ela tem medo. Ela está fazendo terapia, porque ela já sabe que ano que vem é ano de muita batalha. As pessoas acham que vai ser fácil, não. Quanto mais você negocia, mais batalha você tem. Então, é ano de luta. De luta. Vamos voltar a ter luta. Sérgio, deixa eu te fazer um pedido. Tá?
Aí eu falo em nome de um segmento que eu represento aqui, que é o segmento que é mais vulnerável para mim, que ficou muito vulnerável ao longo dos anos. A minha mágoa, no caso aí com a Dilma Rousseff, foi que começou no governo dela. Os servidores, os aposentados e pensionistas, aposentados antigos e pensionistas antigos, né? Novas pensionistas, talvez não, mas eles não terem mais o contra-cheque físico, porque muitas dessas pessoas têm dificuldade da questão virtual. Então, para que aposentados e pensionistas mais antigos tenham a opção de receber o contra-cheque físico e não só o contra-cheque virtual de ter que imprimir em algum lugar, porque muita gente não tem. Isso, Sérgio, é um prato cheio para golpe, entendeu? Para ser enganado. Hoje foi aprovado através de decreto que o servidor ele pode chegar lá no agiota desse da vida, o agiota entra no contra-cheque dele virtualmente e faz empréstimo para ele nem saber, entendeu? Essas coisas tinham que ser revogadas para blindar esse segmento que é extremamente vulnerável. Pessoas que chegam aqui porque tomaram golpe, aí assim, ele nem sabia que tinha tomado golpe, aí está ali sendo lesado no contra-cheque, ele acha que aquele corte aconteceu porque o governo determinou, quando na realidade ele tomou um golpe porque alguém acessou o contra-cheque dele, entendeu? Isso é um pedido para ver se essa administração consegue entender que esse grupo ele não tem a facilidade de acesso virtual e para eles o contra-cheque físico é o melhor caminho de se blindar. Entendeu, Sérgio? Isso é um pedido que eu estou fazendo aqui, que eu acho que a gente verifica isso aqui no sindicato, mas eu acho que deve ser uma realidade do país inteiro, da base da Condicef, né? Essa questão do contra-cheque físico para aposentados e pensionistas. Assim, Luiz, olha, essa categoria, ela cresce a cada dia, a categoria de aposentados e pensionistas. Esse é um dos temas que nós vamos levar para a discussão. Tá? Hoje, a categoria de aposentado e pensionista ela é maior, é quase o dobro dos ativos, para você ver a situação que se encontra hoje no serviço público. Só no governo Bolsonaro, a força de trabalho foi reduzida em 145 mil trabalhadores e trabalhadoras ativos que se aposentaram, ou então que vieram a óbito e passou a ser o beneficiário pensionista, e não foi recomposto. Mas tudo isso é tema que nós vamos tratar, assim, com muita prioridade. E outro tema que também vai merecer também muito a nossa atenção, Luiz, é mudar essa metodologia da questão de que o trabalhador, para se filiar ao sindicato, ele vai até o sindicato, se filia, presta uma ficha, tem que homologar, é uma burocracia danada, e quando ele quer, ele vai lá no sistema, se desfilia. Desfilia. Não, ele nem se desfilia, certo? Ele nem se desfilia. Somente retira a contribuição, continua filiado, mas não continua cumprindo com a obrigação que é a contribuição mensal para que o sindicato possa continuar cumprindo. Para abrir margem no contra-cheque dele. Exatamente. Então, essa é uma das coisas que nós também pretendemos colocar na pauta como prioridade para a gente mudar isso. Isso retira a autonomia da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Entendeu? O Estado interferindo. Aliás, o Bolsonaro tentou por muitas vezes, e essa foi uma das coisas que ele tentou fazer. Em alguns momentos consegue, que a pessoa vai lá, desconseguindo, continua filiado, isso para tirar o poder de força, que é o poder financeiro do sindicato, para poder fazer as lutas, organizar a sua categoria, organizar as suas trincheiras, entende? Então, tem muita coisa, Luiz, que a gente tem que tratar, por isso que eu estou dizendo que nós vamos dar prioridade a fazer os encontros, levantar todas essas demandas e protocolar as pautas e começar a negociar e reverter essa série de arbitrariedades que foram implementadas no decorrer aí de 2016 até agora. Show de bola. Falar nisso, Sérgio, eu me lembro da que a gente teve lá, quando teve a questão do golpe contra Dilma saiu, entrou Michel Temer, e aí eu me lembro que a gente teve uma conversa com eles para tentar voltar à pauta, porque nós tínhamos uma pauta, lembra? Nós tínhamos uma pauta de 2 anos,
para negociar 17 para 18 e 19. Acabou que a gente não conseguiu avançar nessa conversa. Eles não abriram por causa por causa da PEC mesmo, né, da emenda da Constituição 95. Mas havia, naquele momento, eu me lembro daquele secretário de Relações de Trabalho, que ele, numa das reuniões com a gente, ele falou o seguinte: a única coisa que a gente pode ter conversa com vocês é o auxílio per capita do plano de saúde, que o valor de vocês está extremamente defasado. Eles tinham feito um relatório e tinham constatado, chegaram a dizer que haveria uma proposta para negociar, e aí entrou o novo governo, e o novo governo não teve conversa nenhuma. A gente consegue recuperar essa discussão, Sérgio, para ter uma nova discussão sobre auxílio? Você acha que isso vai ser sobre viável? A questão da saúde complementar do funcionalismo foi para a gaveta. Nós vamos... Já conversei com o Max, Luiz. O Max, para quem está acompanhando aqui, é o nosso técnico da subseção do DIEESE. Ele já está atualizando, né? Está atualizando os valores, aqueles números, valores que nós entregamos, precisa ser atualizado, para que a gente já leve os números do que é necessário para fazer, para que o servidor público e a servidora possa ter o direito. Hoje nós entramos com 80%, em alguns casos 87%, em outros 85%, e a União somente com 15%, 13% na questão da saúde complementar do trabalhador. É humanamente impossível continuar pagando. É humanamente impossível. Mas eu acho que é um dos debates também, dentro aí dessa cesta de benefícios, que o DIEESE já está trabalhando a atualização para colocar na mesa o caos que foi transformado aí a vida do trabalhador do setor público diante de tudo isso que estamos vivenciando. Sérgio, deixa eu te fazer mais uma pergunta para fechar a tua participação aqui, que já estou feliz da vida aqui, de você estar falando com a gente nessa live de final de ano, saideira. Eu já te perguntei, você disse que ela é uma técnica. A ministra Esther De Weck, não sei. Você conhece ela, sabe que apito ela toca, ela é boa de debate, está de fato interessada em ver, ou ela é dessas técnicas roda presa? Que você tá, não, assim, Luiz, nós não conhecemos, eu estava até analisando o currículo, ela tem um currículo assim, exemplar, tá? Agora, nós vamos conhecê-la no dia 2. Nós já fechamos uma reunião no FONASEF, todas as entidades, as 28 entidades do FONASEF, estaremos no dia 28, no dia 2, na porta do Ministério, para entregar um ofício reivindicando a imediata instalação para discutir emergencialmente as nossas questões remuneratórias. Quer dizer, que sejam salário e benefícios. Não sei se vai nos receber, nós vamos tentar ser recebido. Se não por ela, o secretário executivo, colocar aqui as nossas demandas e já agendar uma conversa, porque é urgente. Os servidores estão aflitos, porque assim, é muito ruim a gente ver... É desesperador mesmo, tá? Os outros poderes que estão vários passos adiante do executivo na questão remuneratória, na questão dos benefícios, e ver o Congresso aprovar reajuste para o presidente, para ministros, para deputado, para senador, para o legislativo, para o executivo, Ministério Público, para todo mundo. E nós, os chamados Barnabés, ficar aqui vendo a banda passar e não escutar nem a música. Então, é urgente, gente. Por isso que nós tiramos como prioridade. Olha, nós tivemos com a equipe de transição, Luiz, 7 reuniões. Todas foram produtivas. 7. Enquanto no governo Bolsonaro nós tivemos somente 4 reuniões só para dizer não para a gente. E nessas 7 reuniões foram sinalizadas coisas importantes que nos deixam assim, com esperança assim, animadora de que a partir do ano que vem a gente vai começar a ter assim, novos passos adiante de forma positiva, porque é humanamente impossível até ver isso que aconteceu agora. Todo mundo teve sua recomposição remuneratória, só nós, os que temos a pior remuneração do setor público. Ficar nós abrimos mão lá em 2015 de ter uma discussão de 4 anos, porque a gente teve, na época, o benefício
daquela discussão de você se aposentar com a remuneração integral, lembra? Aí Exato, a gente exato. foi trazido para a gente 2 anos e a gente voltaria a discutir em 2016 para 17. E olha, até hoje tem... 17, voltar de 2017 para discutir 18 e 19. 18, 19. Aí veio o golpe e jogou na gaveta. Mas até hoje nós temos pendências, porque cerca de 350 mil aposentados e pensionistas ficaram de fora, não foram contemplados. Eu acho que esse tema nós vamos voltar a discutir, porque foram tratados de forma diferente. Então, ficaram com as gratificações deles diferenciadas. Defasada, 50 foi limitado um período para poder incluir alguns aposentados. Como estava uma coisa assim muito ruim o debate... Está ouvindo isso, a categoria... Porque a gente recebe muitas demandas de pessoas que têm 50 pontos e não foram incluídas nessa discussão. Não foram incluídos. E esse é um dos temas que a gente quer discutir, porque não pode haver essa segregação. Exatamente. A forma dos que se aposentaram antes daquele período, com os que se aposentaram daquele período em diante, a forma de ingresso foram as mesmas. Não há como tratá-los de forma diferente. Então, são temas que a gente vai ter que retomar nessas discussões, assim, e vamos ver como é que a gente avança. Nós estamos muito animados, estamos muito esperançosos, tá? Pô, show de bola. Sérgio, muito obrigado aí pela tua participação. Pô, foi show de bola, esclarecedor em muitos pontos aqui. Deixa eu só ver se tem alguém querendo fazer uma pergunta para você aqui. Não pergunta mais não, senão aí a doutora Thalita e a Vanessa vai ficar assim, ó, esse cara chega e toma de conta aqui do nosso debate. Pode ficar à vontade, Sérgio, pode ficar à vontade. Não, tem uma pergunta aqui. Não, tem uma fala, né? Parabeniza esse grande guerreiro, Sérgio Ronaldo, e os integrantes do Sinfa. Ivan Roberto da Silva, que fez uma fala aqui, muito boa. Ó, a Leidiane agradecendo, Sérgio Ronaldo, suas palavras traduzem exatamente nossos sentimentos com reajuste do Legislativo e Judiciário. Vanderly, excelentes informações, boa. Está todo mundo aqui elogiando pra caramba. Saudações ao senhor Sérgio, tenho assistido suas intervenções e pela primeira vez estou acreditando na Condicef. Pô, que é isso, André? Só para você que está nos assistindo aqui, Sérgio Ronaldo está formando para a gente que logo no dia 2, o FONASEF, que é o Fórum Nacional de Servidores Federais, que a Condicef faz parte, vai entregar. Tem várias entidades que fazem parte, mas acho que a Condicef é o carro-chefe, porque contempla o maior número de servidores, de representatividade. No dia 2 vão lá conversar com a Esther Duenck, que é a nova ministra de Gestão... Como é que é aqui? Ministra de Gestão, Inovação e Serviços Públicos. É um novo ministério que, na minha opinião, Luiz Cláudio Santana, diretor da Condicef também, foi excelente, porque a gente vai ter um ministério específico para tratar as nossas demandas. E aí você tem uma ministra que vai ter a função de tratar serviço público, entendeu? E administração pública. E não como era antes, que a gente era no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a gente discutia com o secretário. Agora a gente vai discutir direto com o ministro. Isso aí, para mim, já foi a melhor de todas as notícias que você trouxe, Sérgio. Sérgio, queria agradecer a tua presença. Não semana que vem, porque semana que vem é difícil, porque a gente tem semana de pagamento, mas na segunda semana a gente tem uma previsão até deve eu e Joedson e Nilo para ter umas conversas com você sobre as questões nossas aqui diretas. E aí a gente vai lá para ver se tiver encaminhamento, a gente já começa a participar, porque eu acho que vai ser ano de luta. Como ele está fazendo uma previsão de abril, eu acho que a previsão de abril é que você tem até o final de março para você ter qualquer discussão de encaminhamento que o presidente faça. O limite é 4 de abril, se eu não me engano. E aí, assim, algumas pessoas sempre me perguntam, né? O PT fez alguma coisa? Fez, gente. Pô, só no governo Lula, o presidente Lula ficou 8 anos, e eu me lembro que, não no primeiro ano, mas no segundo ano, sempre que tinha a LOA, vinha discussão sobre servidor. Então, foram 7 anos em que o presidente Lula
fazia esse encaminhamento que o Sérgio Ronaldo colocou aqui, que o governo atual não fez, era encaminhado sempre na LOA. Na LOA, que era um instrumento legislativo, ou o projeto de lei que o governo encaminhava com as discussões específicas dos servidores. A gente garantia na LDO e depois o instrumento era a LOA, sempre 31 de agosto. Em época de eleição, 31 de julho. Mas sempre teve. No governo Dilma teve também. Teve um ano do governo Dilma que ela encaminhou projeto que não avançou, mas tinha sempre essa discussão que acontecia. Então, vamos na expectativa de que vai. Esse ano, já com o novo governo, o limite é abril, mas a gente já vai estar nas discussões, aí eu estou me reportando aqui, é meu líder, Sérgio Ronaldo, que no dia 2 já vai estar representando os servidores do Executivo, junto à ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Sabe qual prédio que ela vai ficar, Sérgio? Bloco C? Ainda não sabemos como aumentaram aí cerca de mais quase 15 ministérios, vão ser distribuídos ali na esplanada. Mas a gente descobre. Historicamente, o nosso prédio de discussão era o Bloco C. Exatamente, Bloco C. Perfeito. Gente, Sérgio, muitíssimo obrigado aí. E aí fica na expectativa de você participar da nossa próxima live trazendo excelentes informações. Que ótimo. Estamos à disposição, Luiz. Primeiro, desejar um feliz ano novo a todas e todos. A esperança voltou a pulsar assim nos nossos corações com muito afinco, entende, Luiz? Entende, doutora Thalita, Vanessa? E nós estamos assim, com um ano diferente. A gente acha que agora, a partir de 2023, a gente vai sair da defensiva, como estávamos até agora, para a preservação dos direitos, e partir para um novo marco de debates. Eu acho que isso é a nossa missão e é a finalidade das entidades representativas dos trabalhadores, que nós temos orgulho em representar no Brasil todo cerca de 80% dos servidores e das servidoras do Executivo. Isso, para nós, além do orgulho, é o compromisso da responsabilidade que a gente tem. Nós somos muito cobrados, mas cobrem mesmo, tem que cobrar, porque senão, quando não tem cobrança, existe acomodação, coisa que nós nunca fizemos, mas a gente quer ser cobrado, até para saber como as coisas estão se comportando e o que precisamos melhorar. Luiz, toda a diretoria do CINFA, doutora Thalita, Vanessa, grande abraço, firmeza e força, 2023 está chegando, está logo ali, tá? Valeu, Sérgio. Valeu, Sérgio. Obrigado, hein? Certeza ano que vem, em janeiro, a gente está aí. Certeza que 2023 vai ser de muito trabalho. Só com essa abertura das negociações, era tudo que a gente queria, bastante trabalho para 2023. Mesmo. A expectativa das mesas setoriais já é um grande avanço. E você saber que está discutindo no Ministério próprio é melhor ainda. Muito melhor ainda. Sérgio, muitíssimo obrigado, gente. Valeu.